homem mais forte da Bíblia, o mais sábio e o mais rico da Bíblia, todos foram derrubados pela mesma coisa, a luxúria. Sansão podia matar um leão com as próprias mãos, arrancar os portões de uma cidade, derrotar um exército inteiro sozinho. Mas uma mulher chegou perto o suficiente e descobriu sua fraqueza. E ele contou para ela, não uma, não duas vezes. Ela perguntou várias vezes e ele continuava voltando. O homem que podia vencer qualquer força foi derrotado pela proximidade. Salomão recebeu sabedoria diretamente de Deus. Ele também foi o homem mais rico que já existiu. Tinha tudo, construiu o templo, escreveu provérbios. O homem escreveu sobre viver corretamente, mas casou-se com 700 mulheres que o afastaram de Deus, que lhe deu tudo. Se força não protegeu Sansão e sabedoria e riqueza não protegeram Salomão, por que seria diferente com você? Não quero te assustar. Isso sou eu tentando te acordar, porque não vem de homens fracos. Vem daqueles que acham que são fortes demais para cair. E nunca parece uma ameaça, parece uma conversa, uma mensagem tarde da noite, uma conexão que parece inofensiva até que não é mais. Quando você percebe o que isso te custou, essas coisas já aconteceram, difícil de recuperar. Seus olhos, seu círculo, porque aquilo que vai te derrubar não vai aparecer vestido como inimigo, vai aparecer vestido como algo que você acha que pode controlar. Sem falar em Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha várias mulheres à sua disposição, estima-se, acho que por volta de 12, e ainda assim foi atrás de Batseba e depois cometeu assassinato para tentar encobrir isso. A luxúria é algo sério. Aqui vou mostrar 3 formas práticas de combatê-la. A última é como superei um vício em pornografia e masturbação. Eu oro para que esse vídeo te abençoe e realmente ajude alguém, e que alguém possa ser liberto com as dicas práticas que vão ser compartilhadas hoje. Mas antes de entrarmos em tudo isso, meu nome é Cliff Buell. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você não é novo aqui, bem-vindo de volta. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e ajudá-las a serem libertas também. Eu oro para que isso ajude alguém, mesmo que seja só uma pessoa, a ser liberta desse vício nojento e repugnante que prende tantas pessoas, especialmente homens nesta geração atual. De agora em diante vou usar Korn trocando o P por C, para evitar possíveis censuras ou remoção do vídeo. Só para não haver confusão, eu sei que a maioria das pessoas já está familiarizada com isso, mas algumas pessoas não sabem o que isso significa. Então, dito isso, o primeiro passo em que eu realmente quero focar é em como estamos enxergando o vício em Korn, a nossa mentalidade em relação a isso. O que os estudos descobriram é que, quando olhamos para o nosso vício em Korn, vemos isso como uma falha moral, mas na verdade deveria ser encarado como um padrão de comportamento. Isso ocorre porque, apesar de ser uma falha moral, há um padrão de comportamento que precisamos interromper. Então, se olharmos apenas para o aspecto moral disso, isso pode ser uma motivação para querer parar, mas na verdade não estamos lidando com o problema aqui. Então, você precisa observar os gatilhos, o desejo, o comportamento e depois a recompensa. Os gatilhos são realmente o que dispara tudo. Podem ser situações como estar sozinho à noite, ter um dia estressante, ver algo provocante online, ou sentir tédio ou solidão. O desejo é aliviar o estresse, fugir do tédio ou buscar conforto ou estímulo. Depois o comportamento é agir, abrir o site, rolar a página, assistir pornografia. E então você tem a recompensa, a dopamina, certo? É isso que faz a gente voltar para o vício. Então é o prazer, o alívio do estresse ou da tensão e é uma distração. Ao enxergar por esse ponto de vista, podemos assumir responsabilidade em vez de só sentir vergonha de nós mesmos. Normalmente, o que as pessoas fazem, e eu mesmo fazia isso, é sentir tanta vergonha por assistir pornografia que isso me levava a uma espiral negativa, até sentir alívio assistindo pornografia de novo. E assim, era esse ciclo tóxico. Então queremos quebrar isso reduzindo a vergonha. Primeiro lembre-se, não há condenação em Cristo Jesus. Se você é um cristão nascido de novo, declare vitória e não viva condenado. Mas o segundo ponto é que agora podemos assumir a responsabilidade. Podemos simplesmente admitir o que estamos fazendo aqui. E quando assumimos a responsabilidade, aí sim podemos começar a enfrentar esse comportamento. Ao enfrentar esse comportamento, precisamos trocar isso por outras coisas. O objetivo não é só remover o vício, mas trocá-lo por algo diferente. Então, quando você descobre essa causa subjacente de é quando estou realmente entediado ou é porque estou estressado. Agora, o que podemos colocar no lugar que vai ser um hábito saudável em vez de recorrer a esse hábito tóxico e pecaminoso? Então, alguns bons exemplos são exercícios. Exercício é uma ótima e saudável coisa que você pode fazer. Você pode praticar em qualquer lugar com flexões, barras e exercícios de peso corporal. O exercício é uma ótima válvula de escape. Se você puder, interação social no momento ou um hobby que seja saudável e bom, que seja divertido de fazer, geralmente um hobby que desenvolva alguma habilidade também, no qual você realmente está melhorando e se treinando. E também um trabalho com propósito, algum trabalho que realmente te motive, que você goste do que está fazendo, isso pode realmente ajudar psicologicamente a te afastar desse problema, certo? Além de tudo isso, se identificamos alguns desses gatilhos e um deles é um gatilho ambiental, como ver algo que te desencadeia, então precisamos fazer o que pudermos para remover esses fatores do ambiente. Agora isso me leva ao segundo ponto, relacionado ao ambiente e à prestação de contas. Trata-se de um aplicativo chamado Quitter, que é ótimo porque estamos sempre no celular. De qualquer forma, é quase impossível evitar usar o celular em algum grau.
E o Quitter realmente bloqueia a pornografia para você quando está ativado. Então, normalmente eu diria para remover qualquer coisa que esteja te fazendo tropeçar, mas eu entendo que é muito difícil simplesmente se livrar do seu celular. Enquanto você está no celular, você pode usar algo que bloqueie a pornografia de aparecer no aparelho. Digamos que um gatilho aconteça. O que você faria é ir imediatamente ao Quitter, apertar o botão de pânico, e então ele vai te guiar por etapas para ajudar a matar esse desejo imediatamente. E dessa forma, ele funciona como uma forma de prestação de contas. Essas ferramentas não eram algo que eu conhecia ou que eu tinha quando estava lutando contra esse vício. E se eu tivesse, eu realmente acredito que não teria durado tanto tempo quanto durou. Eu passei 10 anos lutando contra o meu vício. Acredito que se algo me impedisse de ver certas coisas, teria ajudado muito. Para testar o Quitter, clique no link na descrição e use o código CLIFF. Isso me leva ao meu terceiro ponto. Isso foi o que realmente me ajudou a me libertar. E tudo começa com um relacionamento com Jesus Cristo, mas vai mais fundo do que isso. Veja, eu conhecia Cristo desde pequeno, mas mesmo assim caí nesse vício já conhecendo Cristo e, como eu disse, mantive isso por 10 anos. A prestação de contas foi essencial nesse processo para mim, mas vai além disso, e quero compartilhar a passagem bíblica que mostra como encontrei minha liberdade. Vamos analisar Tiago 5 a partir do versículo 13. Alguém está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores? Alguém está doente? Então ele deve chamar os presbíteros da igreja, e eles orarão por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé restaurará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração eficaz de um homem justo pode muito em seus efeitos. O versículo 16 é o principal, mas sempre que há um portanto, é importante ver a que se refere. Quando penso nesse vício, lembro de sofrimento e doença. Eu realmente acredito que isso é uma doença, e que é uma forma de sofrimento, e há uma questão de raiz aí. Então, o que aconteceu na minha situação foi que eu fui cercado por uma comunidade de prestação de contas. Confessei meu pecado a outros homens, mas guardei isso em segredo por muito tempo e tentei resolver sozinho, do meu jeito, sem sucesso. Só aconteceu quando fui cercado por outros homens a quem eu podia confessar isso. Quando você confessa seus pecados, fica em ordem diante do Senhor. Assim, as orações de um homem justo têm grande efeito, por isso confesse seus pecados. E então, quando vocês oram uns pelos outros para que haja cura, essas orações têm muito poder. Então, o primeiro foi através da confissão. Eu estava cercado de outros homens que eram justos. Estávamos orando uns pelos outros. Eu, claro, estava orando pelo meu próprio pecado. Eles estavam orando por mim para ajudar a me libertar desse hábito, desse vício, e com o tempo isso funcionou. Isso trouxe a libertação e a cura que eu tanto buscava e pedi ao Senhor. Então, o aspecto da oração foi muito crítico para mim, porque mesmo nos momentos de tentação, eu recorria à oração. Eu ia até o Senhor, e eu começava a orar sempre que sentia uma tentação. E foi muito eficaz. Realmente foi eficaz. Fez muito efeito. Eu posso te assegurar disso. Tudo começou com a confissão. Confessem seus pecados uns aos outros. Isso é fundamental. Se você enfrenta isso em segredo, siga o que falei no vídeo e confesse seus pecados a alguém, de preferência que possa te acompanhar e te cobrar. Então, primeiro, você precisa mudar sua mentalidade sobre como está enxergando esse pecado. Segundo, você precisa ter uma mudança real no ambiente. E eu gostaria de sugerir Quitter que pode realmente te ajudar no seu celular. E então, terceiro, você precisa confessar seus pecados e orar continuamente sobre isso, além de ter pessoas orando por você, acompanhando você, fazendo parte de uma comunidade e comunhão que saiba pelo que você está passando, para que possam te ajudar a lutar contra isso, tanto espiritualmente quanto fisicamente, estando ao seu lado. Este vídeo é bem direto ao ponto, eu acredito, sobre o que podemos fazer como crentes para lutar contra esse domínio demoníaco que prende tantos dentro da igreja. Uma estatística recente indicava que 50% dos pastores homens eram viciados em pornografia, o que é insano. Sei que esse número é ainda maior na congregação. Acredito que mais de 60% dos homens em uma congregação ainda são viciados nisso. Essas estatísticas deveriam assustar e mostrar o quanto isso é perigoso. Nós vimos os exemplos bíblicos de Sansão, de Salomão, de Davi, que caíram por causa disso. O que é tão importante é que a gente leve isso a sério. Nós fazemos tudo o que podemos para lutar contra esse vício. Nós arrancamos isso pela raiz, do núcleo. Você está lutando com algo que está te levando por esse caminho. Qual que é o gatilho? Quais são os sinais que estão te levando a esse lugar? E se eu puder dizer algo, se tem algo que você pode tirar disso, desse vídeo, que seja esta única coisa. Quanto mais você busca Jesus, mais longe você fica do pecado. Quando eu orava consistentemente durante meus momentos de tentação, eu também não era só nesse momento que eu orava. Mas quanto mais eu buscava Cristo, quanto mais eu procurava por Ele, menos eu era afetado pela tentação. Mais fácil era resistir e fugir da tentação. Por favor, irmãos e irmãs em Cristo, busquem o Senhor de todo o coração, alma, mente e força. Isso vai perder o domínio sobre vocês.
Se você tem um testemunho para compartilhar sobre como superou isso ou como tem lutado com sucesso, por favor, coloque nos comentários. Se você está lutando atualmente e precisa de oração, coloque isso nos comentários. Se eu vir o comentário, com certeza vou orar por você. Sei que outros irmãos em Cristo que virem os comentários também vão orar por você. Obrigado por assistir até o fim. Acredito que este vídeo pode libertar alguém, mesmo que seja só uma pessoa. É isso que quero ver. Claro, quanto mais pessoas se libertarem disso, melhor. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.